A porta entreaberta. Desde criança, Elisa tinha sonhos vívidos, mas com o tempo eles se tornaram algo mais. Tão reais que ela acordava com o cheiro do lugar preso ao nariz, com a sensação da textura das paredes ainda nas mãos. Sonhos que não pareciam feitos pela mente, mas visitados. Nas últimas semanas, porém, algo mudou. Ela começou a sonhar com o mesmo cenário repetido. Um corredor estreito, longo demais para caber em qualquer casa. O piso era de madeira velha, rangendo a cada passo, e no final havia sempre uma porta branca, ligeiramente entreaberta. Nunca mais que alguns centímetros, sempre o mesmo ângulo, sempre o mesmo silêncio. No primeiro sonho, ela apenas observou a porta. No segundo, ouviu um sussurro vindo de dentro, como alguém respirando bem perto da fresta. No terceiro, algo bateu do outro lado, uma batida seca, impaciente. Elisa começou a dormir cada vez menos. O medo de sonhar se tornou maior do que qualquer cansaço. Mas o corpo humano sempre vence. Uma noite, exausta, apagou. O corredor a recebeu imediatamente. A madeira rangeu sob seus pés. A porta branca estava lá, mas dessa vez estava mais aberta. Uns 5 centímetros a mais. E havia algo novo. Uma sombra projetada no chão, comprida, imóvel, como se algo estivesse parado bem atrás da porta. Elisa tentou acordar, mas o sonho não cedeu. Quanto mais andava para trás, mais o corredor se esticava à sua frente. Quanto mais fechava os olhos, mais nítido o ambiente ficava. Então a porta se abriu lentamente, como se alguém muito alto e muito magro estivesse empurrando-a com a ponta dos dedos. Ela só viu a mão primeiro, ossuda, cinzenta, com unhas compridas que raspavam a madeira. Depois um rosto sem olhos, apenas uma pele lisa onde deveriam estar. A boca, no entanto, era larga demais e sorria. "Você demorou?", disse a coisa com a voz que Elisa já tinha ouvido antes. Não no sonho, na vida real. Era a voz dela própria. O grito dela ecoou pelo corredor, mas não saiu pela sua boca. Saiu da criatura como se ela estivesse roubando não apenas o som, mas também o medo. Elisa acordou arfando, coberta de suor. Jurou nunca mais dormir. Mas na noite seguinte, quando olhou para o espelho do banheiro, percebeu algo que fez seu estômago afundar. Havia uma pequena marca branca no canto direito da moldura. Uma porta, entreaberta. E refletido no espelho, por apenas um segundo, ela viu uma sombra muito comprida atrás de si, imóvel, respirando devagar. Elisa afastou o rosto do espelho, o coração martelando tão forte que parecia ecoar pelas paredes. A sombra atrás dela, longa, dobrada, respirando, desapareceu assim que ela piscou. Mas a marca da porta continuava ali, nítida como um símbolo esculpido no vidro. Ela tocou o ponto branco com a ponta do dedo. O espelho ficou gelado. Gelado demais. A luz do banheiro piscou. Uma vez, 2, 3. Quando estabilizou, algo mudou. O reflexo de Elisa estava parado, mas não exatamente igual. A cabeça dela estava inclinada alguns graus para o lado, como se estivesse analisando, calculando. E havia um sorriso, fraco, porém presente, que Elisa sabia que não estava fazendo. "Não", ela sussurrou. O reflexo piscou, mas ela não. Depois levantou a mão devagar, imitando o gesto que Elisa não fez. A marca da porta na moldura começou a se ampliar, como uma rachadura, abrindo mais e mais, até que o canto do espelho escureceu. Não como vidro quebrando, mas como se um corredor estivesse surgindo por trás dele. O mesmo corredor que ela sonhava. A mesma madeira velha. A mesma porta branca, agora completamente aberta dentro do reflexo. E então uma mão cinzenta e ossuda surgiu, segurando o outro lado do espelho.
empurrando a borda como se fosse apenas uma moldura de madeira, não um limite entre real e sonho. A luz piscou novamente. O banheiro ficou silencioso. E, pela primeira vez, Elisa não sabia se estava acordada, ou se ainda estava sonhando, ou se alguém, ou algo, finalmente tinha encontrado um jeito de atravessar. Porque no espelho, bem atrás da figura que imitava seus traços, um segundo rosto começava a se formar, onde não deveria haver nada. Ela recuou, o reflexo avançou, e então a luz apagou. O som que fica. Ninguém percebia o som no apartamento de André. Não porque fosse baixo, mas porque parecia normal. Um ruído contínuo, quase imperceptível, como o zumbido distante de um eletrodoméstico antigo. Estava sempre lá, de dia, de noite. Acompanhava cada pensamento, cada pausa. No começo, André achou que vinha da rua, depois do prédio vizinho, depois do próprio encanamento. Ele tentou ignorar, sempre ignorou, até o dia em que o som parou. O silêncio foi tão absoluto que doeu. André levantou da cama assustado, o coração acelerado, sentindo como se algo essencial tivesse sido arrancado do ar. Ficou parado no meio do quarto, esperando. 1 minuto, 2, nada. Foi então que percebeu. Ele estava ouvindo demais. O tique do relógio parecia alto demais. O atrito da roupa em sua pele era agressivo. Sua respiração soava erzinha, irregular, como se o mundo tivesse aumentado o volume para compensar a ausência de algo. Naquela noite, o som voltou, mas diferente. Agora ele tinha ritmo. Não era mecânico, não era externo, era orgânico. Parecia acompanhar seus pensamentos. Quando André ficava ansioso, o som acelerava. Quando tentava se acalmar, diminuía. Quando se concentrava em silêncio, o som se aproximava, como se estivesse vindo de dentro da cabeça. Ele passou a gravar áudios durante a noite. De manhã ouvia tudo. Nada. Nenhum som. Mesmo assim, à noite, ele estava lá. Sempre lá. Certa madrugada, André acordou com a sensação de que alguém estava sentado ao lado da cama. Não viu nada, mas o som estava diferente, mais profundo, mais próximo, como uma respiração que não era a sua. "Tem alguém aí?" perguntou, sentindo-se ridículo. O som respondeu, não com palavras, mas imitando a voz dele, a mesma entonação, o mesmo cansaço. Repetiu a pergunta com um pequeno atraso, como um eco imperfeito. "Tem alguém aí?" André se levantou aos tropeços e correu para o banheiro. Ligou a luz. O espelho mostrava seu rosto pálido, os olhos fundos. O som estava mais alto ali. Vinha do espelho, não de trás dele, não do reflexo, do espaço entre o vidro e a imagem. "Você sempre esteve ouvindo", disse a voz agora mais clara. Só não sabia o quê. O som começou a diminuir lentamente, como se estivesse sendo sugado. André sentiu uma pressão terrível na cabeça, como se algo estivesse sendo puxado para fora. Ele gritou. Na manhã seguinte, os vizinhos chamaram a polícia. André foi encontrado no banheiro, sentado no chão, vivo, mas em silêncio absoluto. Não reagia, não falava, não piscava quando chamavam seu nome. Os médicos disseram que ele havia desligado, mas às vezes, no meio da madrugada, o apartamento emite um ruído baixo e constante, um som quase imperceptível. E quem passa pelo corredor jura que, se prestar atenção demais, consegue ouvir um sussurro fraco misturado ao zumbido. Agora você ouve. O último andar.
O elevador do prédio de Mauro nunca parava no 13º andar. Não porque fosse proibido, ele simplesmente não existia nos botões. O prédio tinha 12 andares. Mauro sabia disso. Morava ali há 4 anos. Conhecia cada vizinho, cada rangido, cada falha do elevador antigo que sempre subia um pouco rápido demais. Até a noite em que voltou do trabalho mais cansado do que o normal. Entrou no elevador, apertou o botão do 7º andar e encostou a cabeça na parede fria. As luzes piscaram. O elevador subiu, passou do 7º. 8, 9, 10. Mauro abriu os olhos. O visor digital não estava quebrado. Os números estavam claros demais. O elevador parou. As portas se abriram. O corredor era idêntico ao do andar dele. Mesmo carpete bege, mesmas portas marrons, mesma iluminação amarelada. Mas algo estava errado. Não havia nenhum som. Nem o distante barulho da rua, nem passos, nem eletricidade. No final do corredor havia uma placa de metal fixada na parede. 13º andar. O coração de Mauro disparou. Ele apertou o botão de fechar portas. Nada. O elevador não respondia. Deu alguns passos hesitantes para fora. O carpete parecia mais macio do que deveria, afundando levemente sob seus pés, como se tivesse sido pisado vezes demais. A primeira porta à direita tinha um número conhecido: 1307. O apartamento de Mauro era o 707. Ele riu nervoso. Alguma pegadinha, pensou. Um sonho acordado. A porta 1307 estava entreaberta. De dentro vinha um som familiar. O noticiário da noite. Mauro sentiu um nó na garganta. Era a mesma voz do apresentador que ele ouvia todos os dias, com a mesma entonação, as mesmas pausas. Ele empurrou a porta. O apartamento era o dele. Mesmos móveis, mesma foto torta na parede, mesmo copo com uma rachadura perto da pia. E no sofá, alguém estava sentado. Era ele. Não um reflexo, não uma cópia borrada. Era Mauro, usando a mesma roupa que ele havia usado ontem. O Mauro do sofá virou o rosto lentamente. Você chegou cedo hoje, disse com naturalidade. O Mauro da porta tentou falar, mas nada saiu. O outro continuou olhando para a TV. Relaxa, já deu tudo certo. Eu só fiquei um pouco mais. O elevador apitou atrás dele. Mauro se virou. As portas estavam abertas novamente. No visor, o número 7 piscava. Espera, disse o Mauro do sofá, finalmente encarando-o. Se você for agora, eu fico. Fica onde? Mauro conseguiu perguntar. O outro sorriu, cansado. Aqui. Como sempre foi. O elevador começou a fechar. Mauro deu um passo para trás, sem saber por quê. As portas se fecharam completamente. Quando chegou ao 7º andar, o corredor parecia normal. Seu apartamento estava no fim, como sempre. Dentro, tudo estava em silêncio. A TV desligada, o sofá vazio, o copo rachado na pia. Na manhã seguinte, o porteiro o cumprimentou com um sorriso estranho. Boa noite ontem, senhor Mauro. Trabalhou até tarde de novo, né? Mauro sentiu um frio no estômago. Eu não voltei tarde ontem. O porteiro franziu a testa. Claro que voltou. O senhor entrou por volta da meia-noite. Mauro subiu pelo elevador. No visor, enquanto as portas se fechavam, um número piscou por um instante. 13. Depois desapareceu.